Olá, bom dia. Sábado, por que não falar sábado feliz, né? Todos os dias são dias para a gente comemorar. É o dia que nós estamos vencendo essa pandemia, vencendo o Covid. Então é momento para nos alegrarmos, mesmo quando estamos tristes, mesmo quando estamos passando por dias difíceis. Mas o justo viverá pela fé. E eu creio que dias melhores virão. E esses dias melhores virão porque aquilo que está escrito vai se cumprir. E o que está na Bíblia está valendo. E hoje nós vamos falar de fé, nós vamos falar de provisão, nós vamos falar que por que no momento desse de pandemia evangelizar, como o mundo pós-pandemia, como é que a igreja do Senhor, nesse momento que está esse colapso, esse caos, todos precisam daquele que pode dar o socorro, que o socorro ele vem do alto, ele vem do Senhor, como está escrito lá em Salmos 121. Mas hoje eu quero falar de missões, não saia daí. Se você tiver uma pergunta, você manda 96055151. E esse programa é feito para você. Nós vamos falar com campeão, com vencedores que vieram agora de missões, mesmo num momento desse que as pessoas estão em casa confinadas e eles vão lá fazer Jesus ser apresentado para aqueles que estão ali ainda sem entender o que está acontecendo no mundo. Mas é isso aí. Não fique com medo, não pegue carona no medo, porque Deus, Ele tem um controle de tudo. Controle de tudo. Mas eu quero aqui já apresentar do meu lado direito Giliardi, missionário da Jocum, que já esteve em Porto Velho, mas agora ele estava fazendo missão em Humaitá. Giliardi, bom dia! Bom dia, Zé. Tudo bem? Na paz? Como que você está? Quero dar um bom dia aí para os telespectadores, a galera que está acompanhando também aí na internet. Que Deus abençoe o dia de vocês e é uma honra a gente poder estar junto, podendo compartilhar um pouquinho aqui sobre Jesus com todos vocês. Olha isso aí, ó. Compartilhar Jesus é sempre bom, né? Ele é o centro de tudo. Sem Ele nós não somos nada. Mas Pastor Maico, já fez missões com ele também dentro dos presídios, fez o curso de capelania, aprendi muita coisa e ele também veio agora de Humaitá. Humaitá não, lá das aldeias. Foi lá dentro falar do amor de Jesus, levar a luz, né? Jesus é a luz. E aí, Pastor Maico, bom dia. Bom dia, Zezinho, bom dia aos telespectadores, né? É muito bom estarmos aqui, é muito gratificante termos essa oportunidade de compartilharmos de Jesus, do que Ele tem feito em nós e através de nós, de sua bondade, de seu amor, né? Mas fazer parte desse programa essa manhã é de grande valia para poder de alguma maneira, né, fazer-se útil no reino de Deus e despertar alguém para que possa também se colocar nessa brecha, né? O Evangelho não para. O reino de Deus não para, está sempre em movimento. A pandemia não impede a glória de Deus, a manifestação da presença de Deus, de alcançar lugares que não foram alcançados. O ID de Jesus não parou. A pandemia não barra o que a palavra já foi liberada a ser feita. O nosso ID continua sendo necessário. Deus continua chamando, conclamando pessoas para que possam cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito dentro do corpo. E essa manhã estou muito feliz de estar podendo aqui participar com vocês, Zezinho. Glória a Deus por essa oportunidade. Eu sei que o Espírito Santo nos atraiu a esse ambiente, a esse momento, para compartilharmos da palavra dele, do amor dele, de testemunhos de coisas que temos vivenciado no campo missionário, onde o Senhor tem nos colocado. Olha aí, isso aí. Jimmy, eu sei que você mora em Giliardi, né? Giliardi, eu lhe faço uma pergunta. Você mora em Curitiba, onde você faz parte da base da Jocum de Curitiba, mas veio a pandemia há um ano atrás. Quantas vezes você já saiu para fazer missões pelo Brasil para entregar e mostrar esse amor que só tem uma esperança, que é Jesus Cristo? Quantas vezes você saiu em missões? Então, Zé,
a gente tem tido essa oportunidade, privilégio de poder pregar o Evangelho desde que começou a pandemia. O ano passado a gente já teve várias oportunidades de poder ir, eu já perdi as contas, eu sei que até maio deste ano já vou ter rodado pelas 5 regiões do Brasil só esse ano. Então, nós temos tido a oportunidade de poder pregar o Evangelho, ajudar as pessoas, então, desde os grandes centros urbanos, pessoas que estão passando necessidades. Tivemos, por exemplo, atendendo artistas de circo da cidade de Curitiba, com amigos que estavam aí sem bilheteria, sem poder trabalhar, estavam com fome, e ali a gente foi, arrecadou alimentos, a gente conseguiu com os nossos parceiros, e nós pudemos ir até lá e ajudar as pessoas. Eu tive agora recentemente no sertão do Maranhão, visitando uma das nossas equipes. Eu não estou indo sozinho, eu envio as equipes e eu faço essa visita pastoral, dando acompanhamento para os missionários também que estão lá no campo. E eu voltei agora recente do sertão, aonde eles estão pregando o Evangelho, estão alfabetizando pessoas, estão levando as boas novas de Jesus, trabalhando também com desenvolvimento social. A gente estava lá testando uma máquina de fazer tijolos, porque nós temos aí o nosso desejo no coração de ver o sertão bonito, casinhas, tijolinho à vista, banheiros disponíveis para as pessoas, água tratada, fizemos filtros chegarem até lá. Então, assim, nós temos trabalhado para que o Evangelho do Reino chegue e transforme esses lugares. Tivemos agora recente no interior ali nos interiores, lá no Lago do Antônio, lá em Auxiliadora com equipes, e ali a gente pôde pregar o Evangelho, testemunhar, ensinar pessoas, falar de Jesus, ver pessoas se rendendo a Cristo. Então, embora exista uma crise no mundo, não existe crise no reino de Deus. Então o reino continua avançando. O coronavírus, ele pode matar uma pessoa, isso é verdade. Mas existe uma pandemia chamada pecado, que ela já atingiu todos os países do mundo e todas as pessoas. O coronavírus, apesar de poder matar o corpo, ele não tem poder de tirar o nome de ninguém dos céus. O pecado, sim. A falta de conhecer Jesus, sim. Então, nós não podemos e não devemos parar de falar de Jesus. Então, nós seguimos avançando, proclamando o Evangelho do Reino para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. É isso mesmo. Jesus tem que ser apresentado através daqueles homens que entenderam a consciência de Cristo. Mas vamos lá. Evandro, já mostra algumas imagens aqui do pastor Maico, nas aldeias. Vai mostrando aí. Não, aí não. Aqui é então vamos aqui. Aqui é aí onde é que é, pastor? Aí é no sertão do Maranhão. Isso aí é um povoado chamado Sítio dos Arrudas, onde a nossa equipe estava lá, eu estava lá fazendo a visita. Isso aí são trabalho com as crianças. Num domingo pela manhã, eles faziam culto, alfabetizavam. Isso são 3 semanas atrás. Então, ali, graças a Deus, não tem a pandemia, o coronavírus não tem alcançado essas comunidades, e ali a gente tem pregado o Evangelho, tem visto pessoas se rendendo aos pés de Jesus. E existem no Brasil em torno de 6.000 povoados sertanejos sem nenhuma igreja evangélica. Agora, pastor Maico, ali, onde é que você está aí, pastor Maico? Esse aí fica no Rio Tapauá, é uma comunidade indígena Palmari, o nome é Patauá. Nós estávamos fazendo uma reunião, esse ambiente era a casa de um indígena, ele cedeu a casa dele para que nós estabelecêssemos ali um lugar de reunião, para fazermos cultos, atendermos as pessoas. Então esse local aí vai ser separado para a reunião da igreja, né? Ele já está construindo a casa dele em outro ambiente. Essa foi uma das visitas que nós fizemos ali. Essa aldeia vai ter, então, esse prédio estabelecido ali para a igreja se reunir, né, nesse local. Isso fica 2 dias de Lábrea e mais 1 dia de Foz do Tapauá. Essa é a equipe, são os missionários. Esses jovens, 1 ficou na aldeia Banauá, 2 ficaram na aldeia Banauá e 2 na aldeia Palmari, para atender os indígenas, né, indígenas e comunidades ribeirinhos. Foram estabelecidas 2 igrejas na aldeia Banauá, uma junto aos ribeirinhos e uma na aldeia mesmo. E não havia pastores lá, tinha o prédio para a igreja se reunir, mas não haviam missionários. Então o João e o Binho ficaram lá para estarem estabelecendo, fazendo os cultos, levando o ensino da palavra, trazendo o reino de Deus ali para aquele ambiente. Olha, é algo assim, tem que pagar preço.
Mas como é que você fez, pastor Maico, para chegar nesse momento de pandemia? Você já foi direto para a aldeia, porque o índio tem a fragilidade que nós tem os devidos cuidados, até pelo organismo dele pegar doenças, e nós estamos numa pandemia. Como é que você fez para chegar até lá? Nós temos uma base missionária em Foz do Tapauá, que é uma comunidade ribeirinha. Então nós nos direcionamos a Foz do Tapauá, tomamos os devidos cuidados, as precauções, ficamos ali um período e depois nos dirigimos até os indígenas, né? Primeiro aos Palmari e depois aos nossos irmãos Banauá. Então nós tivemos sim essa precaução, né, para chegarmos até eles. Eu até encontrei alguns agentes da FUNAI quando estavam entrando nos Banauá. Os Banauá ficam um pouco mais distante de Foz do Tapauá, né? Ficam 2 dias de viagem de barco, então ao adentrar na aldeia, né, na verdade quando cheguei lá, o pessoal da FUNAI pediu para que eu aguardasse, fizeram exames e tudo, eles realmente viram que eu não tinha contato nenhum com o vírus, né, aí a equipe toda foi liberada para estar podendo atender ali. Né? Sim, há esse cuidado sim, mas nós sabemos também, Zezinho, que o coronavírus, quando ele chega e leva quem tem que levar. Mas Jesus precisa chegar. O coronavírus alcançou todas as aldeias, ele alcançou todos os ambientes da Amazônia, e a igreja ainda não. Um vírus com um pouco mais de 1 ano, 2 anos, já alcançou o Brasil todo, e a igreja com milhões de adeptos ainda não alcançou todas as nações, todas as tribos, todas as aldeias. Como o pastor disse, 6.000 comunidades no nosso sertão não tem Jesus. Mais de 10.000 comunidades ribeirinhas não têm a presença da igreja. Mais de 100 etnias nos povos amazônicos não tem a igreja estabelecida, né? O corpo ali servindo, presente, levando o amor, a bondade. Por quê? Porque nós não temos ido. Né? A igreja não tem se posicionado naquilo que ela foi chamada. Ide a todo mundo e levar o evangelho a toda criatura. Olha aí. É verdade. Giliardi, eu te pergunto, como é que está? Eu sei que você estava num descende. Tem uma imagem aí, só mostrar ela. Você um evento, Evandro, que eu mandei. São 2 vídeos que eu mandei do Giliardi. Um é um evento, que é o descende. Tá aí, isso aí é você. Qual estádio aí que você está? Estava no estádio do Morumbi, ali na cidade de São Paulo, com 70.000 pessoas ali no estádio. Olha aí, um grande evento, 70.000 pessoas. Foi um evento que a maior agência missionária do mundo saiu daí, desse evento. E agora eu lhe pergunto, logo depois, pode jogar aqui, Evandro. Logo depois desse evento, o que a gente viu foi que estourou a pandemia, quando, na verdade, a gente esperava desse evento ser um dos maiores. Eu sei que o evento foi pelo amor de Deus, o evento foi de grande repercussão internacional, mas o que nós esperávamos naquele momento, assim, dizer agora vai ter uma explosão no evangelho no mundo, aí a pandemia estourou no mundo e acabou que aquilo deu uma parada para outro tempo. Eu lhe pergunto, ali já estava tendo a pandemia, e aconteceu o descende, e em seguida acabou. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse fato. Legal, boa pergunta. Na realidade, o Descend significa o envio. Então, é uma mobilização, é uma colaboração de 7 movimentos, 7 organizações. Você tem a Jocum, você tem o Loengo, você tem o Lifestyle Christianity com o Todd White, o Cefam, que é o Cristo para todas as nações, do falecido Reino Bonk, agora com Daniel Kolenda, o Dizimade com Michael Colanos, Circuit Riders com Brian Brandt, o Dunamis Movement com Tel Hayashi. Você tem aí vários movimentos trabalhando juntos para poder mobilizar as pessoas para o movimento de envio missionários. Então ele aconteceu, a primeira vez que aconteceu foi em 2019, em Orlando, na Flórida, no dia 23 de fevereiro, eu estava lá, e foi a primeira vez na história que você vê um movimento, um estádio cheio em torno de missões. Onde o desafio era alcançar escolas, alcançar universidades, alcançar vizinhanças, alcançar
os povos da terra, alcançar 7 áreas de influência na sociedade e também adotar crianças. E quando vem para o Brasil, você teve 3 estádios, você teve Morumbi, você teve Mané Garrincha, você teve o Allianz Parque, 3 estádios simultâneos. E aí você teve 2,2 milhões de pessoas assistindo online, participando, se engajando, se comprometendo com missões. Então, o que as pessoas tinham como expectativa, talvez, é que logo na sequência fosse um boom de gente indo. E aí veio a pandemia. A pandemia já estava rodando lá na China, a gente sabe que no Carnaval do Brasil também já tinha rolado muita coisa, mas aprove ao Senhor que nós pudéssemos realizar o Descend. E nós, durante 8 meses, preparamos o pós, aquilo que iria acontecer a partir do dia 9 de fevereiro. Ou seja, desde o dia 9 de fevereiro de 2020, pessoas começaram a ser treinadas online, ou seja, as pessoas estão sendo treinadas, elas estão sendo equipadas nesse tempo. O público daquele estádio, dos estádios, eram públicos aí de jovens entre 18 e 24 anos, que é uma geração que está conectada nas redes, que estão se equipando, estão se preparando. Tem gente que estava nesses estádios que já estão nesses povoados pregando o Evangelho. Teve já equipes sendo enviadas para todos os estados do Brasil que estiveram nos estádios. Então, eles estão pregando o Evangelho. Então, as coisas não pararam. Não foi agora, houve uma frustração. Não, existe uma geração que está sedenta por Jesus, que ama Jesus e que eles estão indo pregar o Evangelho e estão se equipando nesse tempo de pandemia. Ou seja, eles estão mergulhando nas redes, mas eles estão também conhecendo a Bíblia e eles estão se equipando para que o Evangelho do Reino chegue em todas as pessoas. Então é isso que tem acontecido e tem sido uma grande bênção. Então o Descend foi um start, um movimento de envio que está sendo feito. Existe uma colaboração das mais distintas agências missionárias no Brasil, desde a MTB, igrejas, agências das igrejas históricas, igrejas mais carismáticas, mais pentecostais, um movimento de unidade para que o Evangelho alcance todas as pessoas. É isso mesmo. Então o evento, a semente ficou plantada, né? Uma semente, uma hora ela vai germinar. Mas, pastor Maico, você que é um aleluiado, cheio da presença, tem vontade de fazer Jesus ser apresentado, nesse momento, o que você diz para esses missionários que estão em casa, parados? Qual é a mensagem que você tem a falar para ele nesse momento? Esse que está aqui em Porto Velho, que está agora meio com medo da pandemia, com medo do vírus. E aí? O que você tem para falar para ele? Zezinho, eu tenho para falar o que está escrito em Ezequiel. Você é uma trombeta, cara. Se você não tocar, vai ser cobrado de você. A palavra já foi liberada, o Espírito Santo já foi lhe dado, o Senhor já lhe chamou e já lhe capacitou. Agora vai. Vai e libera a palavra. O Senhor não nos chamou para retroceder, Ele nos chamou para avançar. O Espírito dele não parou, a glória dele não foi tirada. Você ainda está aqui, você não foi arrebatado. Então você tem algo a cumprir. Existem pessoas que precisam ouvir a voz que está dentro de você, o clamor que está dentro de você, a palavra que foi plantada em você. É necessário que nós continuemos avançando. Se pegarmos Covid e a nossa vida for tirada, estamos no lucro. É lucro morrer, é lucro, viver é Cristo. Nós temos que continuar levando Cristo. Em momento algum nós temos que nos acovardar e colocarmos dentro de casa. Não, o Senhor nos manda ir. Né? O Evangelho continua precisando chegar em ambientes, como eu estava lá nas aldeias, eu tive num lugar onde são 9 aldeias de uma etnia e não tem uma igreja plantada, não tem ninguém que pregue. Eu vi caciques vendendo garotas de 11, 12 anos a peixeiros profissionais por favores sexuais. Por quê? Porque a igreja não está lá para ensinar do amor, para ensinar da bondade, para ensinar da misericórdia, para ensinar do perdão, para ensinar da vida de Jesus que nos foi dada. Sabe, nós temos que ir. Esses locais precisam ser alcançados. Essas pessoas precisam de Jesus. Sabe, o Senhor nos chamou. É tempo de avançarmos. Eu até fico um pouco emocionado. Você vê essas coisas e você vê a sua incapacidade. E a sua incapacidade só pode ser realizada, né, e ser liberada ali através da glória de Jesus. E você tem a glória de Deus e está acovardado dentro de casa. Você tem a glória de Deus e tem lugares que não tem Jesus. Lá não tem ninguém que fale, não tem ninguém que pregue, lá não tem sinal. Lá não, as redes sociais não vão servir de nada
Se o seu corpo físico não chegar lá, eles vão morrer e irão ao inferno. Você, se morrer hoje, vai para o céu, porque a glória dele te alcançou. O perdão dele já foi liberado sobre você. O paraíso está te aguardando. Mas tem lugares que o evangelho só vai chegar se literalmente os nossos corpos forem até lá. Não tem como ficar nesse evangelho moderno de live, não. Tem que ir lá e falar. Tem que deixar o papai beijar o filhinho e falar, vou ficar alguns meses em um lugar para levar Jesus. Se ele mandar, eu volto, senão eu permaneço lá. É muito forte. É algo que... Essa palavra de encorajamento, essa palavra de fé, ela tem que ser existida para esse tempo. Mas, Giliardi, você nesse momento, eu sei que a Jocum está lá em movimento, enviando missionários, você tem um chamado, não dá para parar no momento desse de pandemia, não dá para você não fazer o ID, né? Porque o ID, na verdade, ele é fora do templo. E tem muitos pastores que não entenderam. Tirou o templo, acabou o pastorado, acabou o missionário, acabou o envio, como você estava falando. E aí, como é que tem que, nesse momento de pandemia, você falou das ferramentas que são as redes sociais, evangelizar, mas o presencial, mesmo se arriscando, como muitos lá atrás se arriscaram, pagaram preço. É isso mesmo, tem que ir a quem não conhece Jesus? Sim, Zé. Na realidade, sim, a gente tem que alcançar todas as pessoas. Mateus 24,14 fala que este evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Então, Jesus disse para a gente ir a todos os lugares. Em Mateus 9,38, ele fala assim, peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Então, nós cremos que ele enviará, nós cremos que é uma convocação enérgica, é o ekbalo que ele fala, né? Na realidade, esse envio, a palavra que ele usa é ekbalo, que é a mesma palavra que Jesus usava para poder expulsar os demônios, ele usa peça ao Senhor que ekbalo, ou seja, ele vai convocar energicamente os trabalhadores para todos os povos. Então, nós não temos como correr disso, é nossa responsabilidade, mas o que vai fazer com que eu possa pregar o evangelho, que você possa pregar o evangelho, que cada discípulo de Jesus prega o evangelho, é o nosso amor a Deus, é o nosso amor a Jesus, é o nosso amor ao Espírito Santo. Porque quando você ama, você se coloca em risco pela outra pessoa. Então tem pessoas que estão passando adversidade, tem pessoas que estão com medo em casa agora por causa do coronavírus. Agora estou falando de pessoas que não conhecem a Jesus. Você talvez pode estar temeroso, mas você tem Jesus. Agora imagina aquele que não tem Jesus, que ele não tem esperança. Quem vai levar essa esperança para ele? Quem vai poder orar por essa pessoa? Quem vai poder pregar o evangelho? Existem povos na terra que nunca ouviram falar sobre o nome de Jesus. Eu já tive em várias nações, eu já tive em lugares em que eu conversei com crianças de 9, 10 anos, que olharam para mim e falaram assim, esse negócio de Jesus não é real, porque eles nunca tinham ouvido falar sobre o nome de Jesus. Então tem lugares onde as pessoas são presas por pregar o evangelho. Mas eu já tive em lugares, eu já tive na maior nação muçulmana da face da terra, treinando missionários, e ali a gente pôde ir para as ruas, e ali testemunhar de Jesus, e eles puderam ir para a praia, orar por pessoas sendo curadas, a manifestação do poder de Deus acontecendo, e as pessoas perguntando, quem são vocês? Vocês vão voltar? Vocês podem deixar o contato com a gente, e as equipes permanecendo ali, para poder alcançar essas pessoas. Então, o evangelho não deixa de avançar. O templo é um templo, mas eu já fui para lugares onde o governo veio e destruiu o templo das igrejas. E aí o pastor falou, não, a gente levanta de novo e a gente continua pregando. Aí eu já fui para lugares onde eu cheguei numa igreja batista no domingo de manhã, no domingo à tarde, 3 horas da tarde, pensei, vou pregar numa igreja batista. Quando estava rodando lá um culto mal pentecostal, eu achei muito interessante. E aí eu entendi, o culto da igreja batista foi no domingo de manhã. Domingo à tarde era o culto da igreja pentecostal, que a igreja batista emprestava o templo para eles, porque o governo tinha derrubado o templo da outra igreja. Então isso é corpo de Cristo. Eles não pararam no templo e nem pararam no tempo, mas eles têm avançado mesmo em meio a perseguições. Então nós, no Brasil, não estamos sofrendo perseguições agora, mas nós precisamos nos posicionar, porque nós temos um tempo difícil, mas nós temos esperança em Cristo Jesus. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então não é que a adversidade não vai estar ali, ela vai, mas a gente vai olhar para quem? Para a adversidade ou para aquele que já venceu? Então é isso que eu penso, Zé.
para a gente terminar essa entrevista, nós temos, Pastor Mike, você tem que voltar mais aqui, falar sobre missões. Nós precisamos fazer, até para me ativar também, que você sabe que eu amo fazer a vontade do Pai, eu amo fazer Jesus ser apresentado. Eu fui um resgatado e é bom motivar pessoas. A gente precisa pegar esse tempo que você está aqui em Porto Velho e você ensinar as pessoas. Eu quero depois ver com o pastor Arthur, que está aqui. Um abraço, pastor Arthur, esse aleluiado aí também, que faz um grande trabalho no Centro de Recuperação Giliardi. Queremos também fazer uma matéria lá no Giliardi, porque nesse momento de pandemia, como é que esse centro de recuperação, como os centros de recuperação estão passando, né? As pessoas, eu sei que as pessoas são generosas, mas se a gente não mostrar como a realidade ela é nua e crua, as pessoas se motivam pelo que vê. E, infelizmente nós somos assim. Mas eu sei que o rondoniense brasileiro é generoso. Ele sempre vai repartir o pão, assim como Jesus ensinou. E eu quero muito, pastor Marco, ver se a gente, uma vez por semana, a gente fazer um programa aqui de capelania, de missões, entendeu? De treinamento, treinar pessoas para expulsar para o futuro, né? Para o destino, porque Deus mostra o futuro e o destino. Os passos somos nós. Mas vamos aqui, para finalizando aqui, até eu vou fazer para os dois. Foi Deus que enviou a pandemia para o mundo? Se você, veja bem, é uma pergunta difícil. Falar que sim, falar que não. Mas fica à vontade. Também, se não quiser responder, eu sei que essa pandemia está na Bíblia, mas fica à vontade aí para você responder e fazer suas considerações finais. E obrigado desde já. Então, Zezinho, a respeito da pandemia, eu não vou te responder com certeza, mas ele enviou o Espírito Santo e ele enviou Jesus. Esses eu tenho certeza que foi ele que enviou. E esse eu sei que ele enviou para algo. Jesus para morrer pelos nossos pecados, nos mostrar o caminho, e agora o Espírito Santo em nós, para que nós mostremos esse caminho a outros. O Senhor convocou eu e convocou você, Zé, e convocou você que nos vê. Ele nos convocou a irmos. O que é que está vindo, o que é que veio agora, o que é que vai vir depois, não sei. Eu sei que o Espírito Santo permanece em nós. E ele nos capacita para levarmos o amor de Jesus, para levarmos a palavra de Jesus, para levarmos a bondade de Jesus, para levarmos a verdade de Jesus, a graça, a misericórdia e tudo que provém de Deus. O Senhor nos chamou para isso. Nós precisamos ir. A igreja continua e precisa continuar avançando. Sabe, o Espírito do Senhor continua levantando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, servos e servas, filhos e filhas para pregar o Evangelho, para irem a todos os locais onde Cristo não chegou, fortalecendo, amando, levando a palavra. A sua pergunta, ela é propícia, Zé, mas eu não tenho certeza se foi Deus, se foi o diabo, seja lá o que for, não sei. Eu sei que tudo coopera para a glória do Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que isso está contribuindo para o meu bem. Se de alguém não está, para o meu está. Está fazendo eu amar ele mais, ser mais louco por ele e mais longe do que eu já fui no Brasil. Eu já tive em outros lugares, mas eu tive algumas oportunidades de servir na África. Eu não sabia que o norte do Brasil era tão carente. Eu achava que era utopia quando as pessoas falavam: no Brasil, as comunidades ribeirinhas não têm Jesus, os indígenas não têm. Na região que eu moro, no sul, eu olhava e falava: cara, tem igreja em todo lugar. Claro que tem no Brasil. Quando eu fiz a primeira viagem para o norte, que eu passei pelas comunidades ribeirinhas e fui presenciando 1, 2, 3, 10, 20, ninguém pregando o evangelho, eu falei: misericórdia. Eu fui tão longe e pessoas morrendo do meu lado, sem ter Jesus. Vim em Porto Velho, vi esse monte de igreja, esse monte de crente, e Jesus não lá. Falo: o que você está fazendo da sua vida, mano? O que você está fazendo da sua vida, meu irmão? Desperta, tu que dormes, levanta e resplandece. Força para a pandemia, vai pregar o evangelho. Obrigado, pastor Marco. A mesma pergunta eu faço para você e desde já agradeço, pastor Giliardi. Foi Deus que lançou esse vírus? Então, a minha percepção, eu creio que
o Senhor não lançou a doença sobre a humanidade, mas as enfermidades, elas são fruto do pecado. Então a gente vive no mundo caído, a gente não está morando no Éden, a gente também não está morando na Nova Jerusalém. Então a gente está entre o Éden e a Nova Jerusalém, então a gente está no mundo caído, então onde o sol brilha para justo e para injusto, mas uma das coisas que eu creio é que Deus ele reverte tudo para a glória do nome dele. Então, diante dessa adversidade, a gente pode manifestar o poder dele, a gente pode orar pelos enfermos, ele falou, curem os enfermos. Então nós vamos precisar manifestar, nós precisamos crer nesse evangelho o qual nós pregamos. Então esse é o tempo de nós demonstrarmos que aquilo que nós pregamos, nós realmente cremos nisso. Então Jesus falou para a gente fazer isso, para a gente poder curar os enfermos, expulsar demônios, para a gente poder manifestar o poder dele aqui na terra e trazer o reino de Deus. Então as manifestações do poder de Deus, elas acontecem para confirmar a palavra que a gente está anunciando. Então esse é um tempo de manifestação, esse é um tempo onde o reino de Deus é estabelecido através da igreja dele. Então onde tem enfermo, vamos orar, onde precisa de uma palavra de conhecimento, vamos liberar a palavra de conhecimento, onde precisa palavra profética, vamos liberar a palavra profética, vamos perguntar para o Senhor onde estão as pessoas que ele quer alcançar, quais são os tesouros do coração dele e aonde elas estão, e vamos deixar com que o Espírito Santo nos lidere até esses lugares para que o reino de Deus seja estabelecido. Vamos estabelecer as igrejas, vamos começar ministérios poderosos de compaixão e justiça. Quantas pessoas não têm água tratada, quantas pessoas não têm um banheiro, mas não é só fazer a ação social, é você trazer a mensagem transformadora do reino de Deus, o evangelho, e junto disso também fazer com que o evangelho transforme aquele lugar. Então eu creio que esse é um tempo onde toda essa situação que a gente está vivendo, ela é usada também para poder glorificar o nome de Deus, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor ele reverte toda e qualquer situação adversa para a glória do nome dele. Então eu e você podemos ou ficar sentados e ver tudo isso passar e ficar com medo, ou nos levantarmos e realmente fazer aquilo que ele nos chama para fazer. O primeiro em toda a história da humanidade a ir de encontro a um perdido foi o próprio Deus, quando ele foi para o jardim encontrar Adão e Eva que tinham se separado dele. Então o próprio Deus foi atrás de pecadores pessoalmente, cheio de glória, majestade e santidade. É o Missio Dei, a missão de Deus de alcançar o perdido. E ele me deu a oportunidade, e ele te deu a oportunidade de ser parte da missão dele aqui na terra. Então eu quero desafiar você a não ficar fora dessa e viver o plano pleno de Deus para a sua vida e o chamado pleno de Deus para a sua vida também. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Zé. Obrigado por essa oportunidade aqui também. Deus abençoe a todos. Obrigado. Eu sei que é uma pergunta difícil de responder. Se eu dizer que sim, eu não tenho essa resposta, né? Se eu dizer que não, também, mas eu sei de uma coisa, que Jesus está no centro de tudo. E para você conhecer o centro, é só você ler a Bíblia. Comece aí do Novo Testamento, o livro de João, e aí comece todos os dias a ter essa comunhão, a você conhecer quem é o centro. Aí você vai ter resposta como ter uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida pautada naquilo que é o amor de Jesus Cristo. Já nós voltamos, o programa continua, hoje vai ter grandes entrevistas, hoje nós vamos falar sobre protocolo precoce, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre tudo. Então não saia daí, já nós vamos interagir com você com as perguntas, e é isso aí. Vou falar aqui de combate peste contra. Combate peste contra é a sanitização da sua casa, da sua empresa, e você fica livre desse vírus terrível. Como é que faz para eu falar com a Combate? 3221-0506. Roda o VT da Combate e já voltamos. E agora o bicho